Óbvio, todo mundo fala assim, o básico bem feito dá certo, mas não dá para ser só mais um, tem que estar trazendo novidade, tendência, e essa empresa que eu trabalho é muito focada nisso. O cliente olha para você e não olha assim e fala, o Laerte é aquele que traga, sempre tem um preço lá em algum produto específico. Não, ele tem que olhar para o Laerte e falar, o Laerte é aquele cara que sempre traz novidade, tendência. Eu saí de uma empresa como gerente comercial e fui para a Diniz como supervisor de vendas, praticamente com o mesmo número de representantes, um pouco melhor, uma responsabilidade um pouco maior, mas eu adoro o que eu faço, cara, sou apaixonado pela área comercial. Eu falo assim, hoje eu não sou empresário, estou dentro do clube B2, eu não sou empresário, mas eu cuido de 19 CNPJ, tudo dá uma atenção legal para esses representantes, então assim, você tem que se tornar referência, né? Hoje o podcast vai ser com ele, Fabiano Batista. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, a história dele, mostrando quando ele começou lá aos seus 16 anos até onde ele chegou hoje como a líder de um grupo de representantes da Diniz Food. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo a esse podcast do Clube B2. Bom dia, Laerte. Obrigado pelo convite. Maravilha. Como primeira pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos membros, né? O Fabiano é membro aqui do nosso grupo, né? O que tem sido para você o clube, né? O que o Clube B2 tem trazido para você? Você entrou faz algum tempo, né? Quais o impacto, o que ele tem trazido de benefício? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Sim, conheci o clube através do Thiago, né? O Thiago e a Pâmela fizeram um convite para mim vir aquele dia que faz para conhecer o clube. Sim. Desde já me encantei com a galera, pessoal muito gente boa. Eu acho assim, encurta algumas situações que eu não passaria se eu não conhecesse o clube. Conversando com vários, né, participantes do clube, integrantes do clube, evita, eu acho que algumas situações eu passar, porque eles já passaram por alguma coisa, já erraram também, já tiveram problemas parecidos com o meu, e isso está me ajudando demais, cara, demais. Novas ideias, sugestões, formato de campanhas. Então, assim, nos bastidores, antes do café da manhã ali, que a gente toma aquele café gostoso. Então, ali, acho que é a hora que eu mais consigo tirar algumas experiências da galera, do pessoal. Tá sendo muito importante para mim, cara. E faz acho que 6 meses que eu sou membro do clube. E, nossa, tô adorando. Tá sendo muito bom para mim, cara. Muito bacana, de verdade. Fico feliz. A ideia é essa, né? A gente tem aquele momento antes de começar ali a reunião de fato, que é aquele... Exato. Que a gente fala que é o Open Network ali, onde a gente começa a trocar uma ideia. Quem sabe lidar ali, aproveitar ali, porque tem pessoas de diversas experiências, know-how, então é legal essa troca que a gente faz ali no começo e no final, né? Sempre reuniões. Conheci também pessoas que trabalham com produto que a empresa que eu trabalho vende, já fiz negócios ali também. Legal. E, óbvio, a ideia é essa também, mas participar um pouco da experiência que esses empresários participaram, sofreram no passado, isso está sendo a cerejinha do bolo para mim, tá muito bacana, tá muito legal isso. Que bom. Bom, vamos falar um pouco da tua história então. Você falou que você iniciou a tua carreira lá atrás, com 16 anos, começou cedo. Comecei. Me conta um pouquinho, você não começou na área de venda, você começou... Não, eu comecei numa loja, cara, do mesmo segmento que eu trabalho hoje, uma loja que vendia matéria-prima de produto de panificação, de confeitaria, uma loja muito parecida com artigos de festa, mas mais focada com produtos de panificação, de confeitaria. Comecei com 16 anos, recebi um convite de um vizinho meu para trabalhar na loja dele, e aí adorei o segmento, e desde então estou até hoje. Aí naquela época eu passei por trabalhar no estoque, trabalhei com compras, trabalhei no faturamento, aí comecei a entender um pouquinho da área comercial, comecei a me apaixonar por esse segmento, e aí não tinha uma vaga para eu entrar já de imediato como vendedor. Aí eu comprei uma perua com uma Kombi, ele fez uma proposta para mim que ia aumentar uma região, se eu queria comprar uma perua e fazer entregas. Perfeito. E aí eu comecei, cara, fiquei 4 anos, se eu não me engano, com essa perua fazendo entregas. Adorei, muito bom lidar com pessoas, né? Fiz técnico em química, mas trabalhar trancado num lugar, eu percebi que não era comigo, não. Legal. Depois que eu conheci a área comercial. E depois de 4 anos trabalhando como entregador dessas mercadorias que a empresa vendia, eu recebi a proposta para assumir a região que eu fazia. Que o vereador que fazia, o representante, ele se tornou advogado. Terminou a faculdade, foi fazer direito, se formou, na verdade, né? Se formou. E eu assumi a rota dele. E foi um sucesso, cara. Ele estava meio que acomodado na região já. Então aí entrou um vendedor, sangue novo, conhecendo já os clientes. Foi muito bom o resultado, cara. A performance foi muito boa, foi muito legal. E aí eu comecei a focar um pouco mais no segmento de sorvete.
o segmento de panificação tem muitos produtos que coincidem com o produto de sorvete. Uhum. E a gente incluiu alguns itens na empresa de matéria-prima de sorvete também, aumentou nosso portfólio. E aí comecei a atender algumas fábricas de sorvete da região. E aí, em uma dessas, um fornecedor de sorveteria fez o convite para a empresa, para a empresa que eu trabalhava, montar um segmento dentro da empresa só de sorveteria. Então eu fui responsável por montar uma equipe com 8 representantes só para atender as indústrias de sorvete da região. Então aí foi um sucesso, cara, foi muito legal. Contratei 8 vendedores, a gente treinou, levou para o sul, onde era o nosso principal fornecedor. Treinamento contínuos com a equipe. Perfeito. E aí eu me tornei o supervisor, né, por ter montado o supervisor. E depois de 3 anos, eu fui convidado para ser gerente comercial dessa empresa. Legal. Eu trabalhava. E fiquei também, acho que 12, 13 anos como gerente comercial nessa empresa. E depois recebi um convite de uma empresa aqui de São João da Boa Vista, que é do mesmo segmento, para vir ser o gerente comercial dessa empresa aqui. Empresa mais ou menos no mesmo segmento, Também no mesmo segmento. Só que atuava mais focado no sul de Minas, que é um lugar que era o meu sonho, era trabalhar aqui na região. Sim. E para mim foi uma surpresa receber essa proposta, né? A gente fica muito assim, né, Nerd, muito preso será que... A mudanças, né, cara? Mas nessa época você não morava aqui? Não, eu morava em Campinas, eu sou de Campinas. Você é de Campinas. Sou de Campinas. Aí mudei para cá só para trabalhar nessa empresa. Trouxe a família toda, a família veio comigo, minha esposa, meu filho. E adorei, cara. Foi muito bom. Fiquei 4 anos nessa empresa. Uma experiência incrível, uma empresa muito bacana de trabalhar. E recentemente, há um ano e meio, que eu recebi um convite também para trabalhar numa empresa do mesmo segmento, sempre no mesmo segmento, numa empresa em Louveira, que é referência no segmento, né? Uma das maiores empresas do Brasil de distribuição de matéria-prima, de confeitaria, que é a Diniz Foods, onde eu estou hoje. E eu fui como supervisor de vendas, cuidando de uma equipe de aproximadamente 20 representantes. Bastante gente. Bastante gente, cara. Bastante gente. Todos, nenhum CLT, todos representantes comercial. E isso foi uma mudança para mim que eu senti um pouco na pele. Você trabalhar com CLT e trabalhar com representante comercial. Representante é mais complexo. É mais complexo, exatamente. E tem que saber como lidar. Me fala uma coisa, você saiu de vendedor para direto para supervisor. Não, antes, lá atrás, você foi para supervisor de equipe e depois gestor. Isso, depois gerente da equipe. Cara, como que é, né? E você teve sucesso, porque assim, normalmente é difícil, às vezes você fala, pô, tem um bom vendedor e eu vou pôr esse cara para supervisor. E muitas vezes a pessoa não tem as competências de um gestor, de um supervisor. Ele é um bom, às vezes eu acabo perdendo um bom vendedor para um supervisor. O que você olhando, assim, qual que é a diferença hoje? O que você entendeu? Assim, poxa, não, eu consegui fazer um bom transfer por causa disso, disso, disso. Eu acho assim, por eu ter começado muito jovem no segmento, então eu participei de todas as etapas, toda a operação da empresa. Então, desde separar a mercadoria no depósito, carregar um caminhão, faturar a nota, receber a mercadoria. Então, como eu participei de todo o processo, eu tinha um olhar mais clínico da área comercial para baixo, entendeu? Então, isso eu acho que foi o grande me ajudou demais. Então, a passar para a equipe comercial exatamente como funciona toda a operação. Então, quanto mais eles sabem, mais clareza na operação, para eles fica mais fácil, fica mais leve trabalhar também. Até entender, às vezes tem alguns problemas, putz, isso aqui eu não consigo, mas você tem um por trás. Cara, você deu uma dica muito boa. Então, pra você ver, eu acho que a ideia do podcast é trazer alguns insights. Por exemplo, eu tenho uma equipe pequena, enxuta, tô aumentando essa equipe comercial e eu preciso de alguém, às vezes, para supervisionar essa equipe. Às vezes eu vou tirar dessa equipe de vendas alguém para fazer isso. Exato. Existe uma iniciativa, né, uma metodologia que você pode fazer que chama Job Rotation. Você fez isso sem querer lá atrás. O que é o Job Rotation? É você passar pelas áreas, trabalhar pelas áreas para você ter uma visão global do negócio. Porque você acabou dando uma resposta, poxa, qual foi o sucesso? Cara, porque eu tenho uma visão de ponta a ponta da operação. E, querendo ou não, às vezes, eu falo porque o vendedor, às vezes, poxa, eu vendi lá, mas não tem produto, às vezes, pronto entrega. Ou tem problema. E às vezes acontece, ele não entende como que funciona a operação. Exatamente. E uma vez que ele tem essa clareza de como está a operação, você como gestor, facilita muito que ele comece a trabalhar baseado naquilo que, como a fábrica ou o distribuidor funciona. Exatamente. E aí, em vez de ele ficar arrumando
desculpa, né? Ah, pô, não tem isso, tem aquilo. Ele começa a trabalhar em cima daquela estrutura que ele tem. Exatamente. E, cara, você deu um insight muito legal sobre isso, de supervisão. Então, fazer o exercício de fazer um job rotation antes de promover essa pessoa, talvez. Exatamente. É óbvio, o cara tem que gostar do que for, gostar de lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Eu falo assim, hoje eu não sou empresário, estou dentro do clube B2, eu não sou empresário, mas eu cuido de 19 CNPJs, né? Eu dou uma atenção, procuro dar uma atenção legal para esses representantes, porque assim, eu tenho muito contato também com os fornecedores desse segmento. Então, assim, vai subir o preço de chocolate, cacau deu uma alta, explodiu, faltou cacau no segmento. Galera, aproveita que no mês que vem agora vai ter um aumento gritante de chocolate, então aproveita agora, coloca os pedidos para rua e faz estoque, então já aproveita e deixar os clientes bem abastecidos, porque vai faltar mercadoria e o fornecedor que tiver vai cobrar muito caro. Então ter esse contato com o fornecedor, acho que foi muito importante também para mim, para deixar até o cliente a par do que está rolando no mercado. Preparado. Né? Preparado. Então, quanto mais especialista do segmento eu for, você vira referência, né, cara? Quando você conhece do que você está falando, você conhece do segmento a fundo, não só da operação da empresa, mas do sistema de distribuição desses produtos que eu trabalho. Porque quando a gente sabe que vai ter uma alta grande do leite, por exemplo, a gente vende muito leite em pó, derivados de leite, né? Então, assim, os preços sobem muito. Então, quando essa informação chega rápido na gente, que eu tenho alguns contatos, então eu consigo também avisar a galera, avisar os clientes, os representantes, para que se preparem com isso, que vai vir uma alta gritante aí. Falta de mercadoria, quando vai faltar também. Novidade, tendência, isso é uma coisa que eu bato muito com a equipe. Não fazer o basicão. Óbvio, todo mundo fala assim, o básico bem feito dá certo. Legal. Mas não dá para ser só mais um, né, Art? Você tem que estar trazendo novidade, tendência. E essa empresa que eu trabalho é muito focada nisso, de sempre estar levando uma novidade, uma receita nova, um produto novo para o cliente, para o cliente olhe para você e não olhe assim e fala, o Laerte é aquele que que sempre tem um preço lá em algum produto específico. Não, ele tem que olhar para o Laerte e falar, o Laerte é aquele cara que sempre traz novidade, tendência, me dá umas dicas de exposição de balcão, me dá algumas dicas de produtos sazonais. Então, assim, você tem que se tornar referência, né? Então, sabendo um pouco da operação, sabendo um pouco do mercado, isso me ajudou muito. Me ajudou demais eu chegar onde eu estou hoje. Eu saí de uma empresa como gerente comercial e fui para a Diniz como supervisor de vendas. Praticamente com o mesmo número de representantes, óbvio, com uma remuneração um pouco melhor, com uma responsabilidade um pouco maior, porque tem alguns parceiros distribuidores, uns fornecedores, que são de peso, que a cobrança vem grossa mesmo, vem pesada. Mas eu adoro o que eu faço, cara. Sou apaixonado pela área comercial e é isso. Estou muito feliz. Você falou assim, poxa, eu não sou empresário, empreendedor e tal. Cara, existe olhando um pouco você falando aqui, a gente se conhecendo, acho que o podcast é uma oportunidade de se conhecer um pouco mais, mas existe uma coisa que eu sempre falo sobre um termo que eu utilizo, chama intraempreender. Eu posso empreender e não necessariamente eu ser dono do negócio. Então, é aquela visão de dono que a gente fala, né? Então, vendo você como você está atuando hoje na Diniz, por exemplo, dentro da sua carreira, fica claro que, tipo, por exemplo, essa preocupação de entender como é que está o mercado, de buscar informação fora, não fora de casa. Sim. É uma coisa você receber tudo ali na tua mão ali, mas você ir atrás de informação, você ir atrás de tendência, você trazer novidades, você tá sempre antenado, cara. Isso é uma atitude de empreendedor. De você estar à frente do que de não estar satisfeito de fazer o básico. Não, pô, eu tenho que fazer além, não dá para ser mais um. E isso são características de pessoas que fazem isso, que empreendem. Então, obviamente, você está dentro de um negócio de uma outra pessoa, mas você está empreendendo lá dentro. E quando a gente faz isso, cara, o resultado é sucesso. Eu imagino que, tipo, eu não sei do teu histórico, mas eu imagino que a partir do momento que você pegou essa operação aí, com certeza ela tá numa crescente. Tá, cara, tá legal, tá muito legal. Eu entrei faz 1 ano e meio na empresa. A empresa faz uma campanha de 4 meses. E do ano passado que teve, eu ganhei a campanha. Legal. Fiquei em primeiro lugar entre 14 supervisores. Ganhei uma viagem super bacana para a Colômbia, para conhecer lá San Andrés. Foi muito legal. Estou muito contente, muito engajado com o time. Isso é legal, o time
Porque eu cheguei de fora, né, então tinha muitos representantes que falavam, pô, quem é o Fabiano? Não conhece, né? Cara, é difícil quando chega a ser galera, pô. Isso, quem é esse cara? Jogou aonde, né? Igual o pessoal fala, né? Mas aí devagarinho a gente vai, né, conquistando a galera. Eu procuro, né, sempre conhecer não só o representante, conhecer o CPF também. Então, conhecer um pouco da pessoa. Então, às vezes, ir um pouco pro lado do coração também sempre ajuda, né? Então, eu me preocupo. Isso que eu ia te perguntar, pô, porque assim, ó, trabalhar com um pessoal que, tipo assim, né, que são CLTs e tal, você tem uma facilidade, um certo controle, vamos falar assim. Quando você fala de representante comercial, já muda. Cara, né? o cara, normalmente ele não é exclusivo, ele às vezes representa outras. Isso. E aí, poxa, como é que você consegue fazer com que essa equipe performe, né, cara? Te traga resultado e às vezes você não pode fazer, não pode ser a mesma cobrança de alguém que está internamente. Você tem razão. Como que você faz, cara? Cara, foi muito difícil para mim. Isso foi uma das pautas que eu até levei um dia numa reunião com o presidente da empresa. Até perguntei, seu Ricardo, isso é a minha maior dificuldade hoje, né? Sair do CLT e vir para cá. Tô pisando em ovos ainda com a galera. Então eu consegui fazer isso muito suave, muito leve, porque eu já imaginava que fosse bem diferente. E é muito mais diferente do que eu imaginava. Então por isso que eu tentar mais pro lado emocional, conhecer a galera primeiro. E depois, do meu jeitinho, né, você vai cobrando, né? Com calma e tal. Sempre dá também, não só cobra, né? Sempre... Você tá como parceiro de negócio. Isso, exatamente. Sempre tentar mais doar do que pedir, do que pedir. Então, assim, foi muito difícil para mim no começo, muito. Pedi dicas para muita gente, inclusive dentro do clube. Legal. Me ajudou bastante isso, me ajudou demais. Dicas com alguns empresários que tem aí. E foi muito difícil. E até hoje tem hora que eu tenho que dar um passo para trás. Tem que dar um passo para trás, vou, opa, calma, vai de leve que, né, representante, você tem que cara, realmente... são empresários ali, né, meu? O cara tá com... Exatamente, o cara tem a empresa dele para serviço para Diniz, entendeu? Mas a empresa é bem legal de trabalhar também. Sim. O turnover é baixíssimo, então assim, muito mais entra representante. Então temos vários projetos de expansão, tem projeto para chegar em Juiz de Fora, para ir mais longe, projeto de Uberaba, Uberlândia, que a gente está chegando agora. Legal. Mas mais a gente contrata do que sai vendedor. É raro sair um vendedor hoje do atacado. Uma empresa muito completa, tem um mix muito bom, logística top e uma área de atuação bem grande. Então, assim, hoje mais a gente contrata do que sai vendedor, entendeu? A gente teve a palestra lá com o fundador, né? O Sou Ricardo. Seu Ricardo, né? Ele é um cara que, meu, tem uma história fantástica, né? Demais, cara, demais. E a história dele também, ele contando que ele chegando lá, o que eu achei mais engraçado ainda, que eu falei, engraçado não, né? Interessante e é uma verdade, é uma realidade, quando aconteceu aquele acidente lá. Que eu falei, a perua abriu e... Ele já tava ali no começo, tava difícil, complicado e tal, quando vê... Ele foi fazer uma entrega, ele começando, ele pondo ali, comprando as coisinhas para revender. A porta da perua abriu, né? Segundo ele, era um elástico que segurava, assim, um elástico de moto, de amarrar capacete. Abriu, caiu tudo pro chão, ali viu que vou desistir. Aí ele falou assim, cara, vou ser honesto com os meus clientes. Falou, e não vou deixar jogado tudo isso aqui no chão também. Ele foi acho que pra pedir desculpa, não vou vir mais. Entregar. E, cara, o legal é que essa atitude dele falou assim, pô, o resultado foi totalmente inverso do que eu esperava, né? Não, peraí, vamos ver o que tem aqui que sobrou aqui, vou comprar, mas essa caixa tá danificada. Não, mas eu vou comprar mesmo assim. Ou seja, apoiando, incentivando ele a continuar. Cara, e hoje é um... Apesar de quantos representantes hoje? 253. Cara, é muita coisa. A empresa atua hoje no Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A empresa cresceu demais. E falando um pouco sobre a comercial, sobre isso que você está falando, dele visitar o cliente, é uma coisa que eu procuro sempre, né, enfatizar isso em relação à visita, né, a estar dentro do cliente. Porque a IA hoje, né, o WhatsApp, deixou o vendedor, o representante um pouco mais acomodado. Sim. Então, assim, se o representante tem uma carteira hoje lá de 100 clientes, ele visita aí só os top 10, top 20 e os outros às vezes faz muito por telefone. Então, assim, a minha dica um pouco hoje com a galera é isso, né? Cara, aumenta um pouco mais as tuas visitas. Quanto mais você visitar cliente, mais você está, né, frente a frente com o cliente,
você vai conseguir introduzir um produto novo, você vai conseguir vender um produto que a empresa precisa que você vende, não só que o cliente pede. Que por telefone fica um negócio muito no automático, né? O cara está acostumado a pedir. Tirar pedido. Telefone tirar pedido. Então, assim, eu percebo hoje na minha equipe os de mais sucesso, os representantes de mais sucesso são os que estão na rua, sempre levando uma novidade, agendando um trabalho técnico no cliente. Nós temos um time técnico muito forte hoje também, que vai na padaria, ensina o padeiro a produzir, leva receita nova. Algumas redes de mercado, nosso técnico vai, treina o time dos padeiros que tem no mercado. Então, assim, é um trabalho bem bacana. Então, quanto mais você está dentro do cliente, mais se torna referência para ele e consegue efetivar uma venda melhor. Então... Você trouxe esse insight um pouquinho antes e reforçou agora. O que eu vou falar, você concorda comigo? O porquê da visita, né? Porque, assim, obviamente que conforme você vai escalando, às vezes é difícil você visitar, por exemplo, esses 100, às vezes. Sim, sim. Você vai ter que fazer uma cadência um pouco mais longa, talvez, sim, e tal. Sim. Mas, assim, o legal pelo menos, assim, acontecer uma visita, sei lá, um período, etc e tal, mas o grande fato é o que você falou, é conhecer a operação do cliente. Exatamente. E aí conhecer, e uma vez que conhecer, é se posicionar como um parceiro de negócio. Exatamente isso. Porque é que você falou, qual que é a galera, tipo, fica batendo assim, ó, tem esse produto aqui, preço, meu, ó, tá. Aí que você fala, pô, você tem uma empresa que tem um portfólio gigantesco, tem equipe técnica, e você tem know-how. Poxa, se eu tenho 100 clientes na minha carteira, eu tenho um cliente que ele tá se desempenhando pra caramba, e tem um que talvez não tá desempenhando tão bem. Poxa, o que esse cara tá fazendo de bom que esse cara não pode fazer também? Exatamente. Aí eu vou trazer um insight para ele, falar, amigão, ó, eu tenho um case de um cliente assim assado, que ele compra tal produto assim, ele tá tendo sucesso. Você não quer tentar fazer isso aqui? Mas eu não sei, poxa, eu boto minha equipe técnica para vir aqui te ensinar. Exatamente isso. E é possível até fazer alguma coisa por telefone, é possível também. É que a visita você vai ter uma clareza do que está acontecendo lá. Fica muito frio por telefone, né? Você dá essas Mas a visita você consegue com clareza. Você vê se o cara está com aquele produto, por exemplo, lá ou não. Exatamente isso. Ou às vezes ele está com o produto, mas o produto não está do jeito que poderia ter muito mais performance. Exatamente. E às vezes nem sei, na minha opinião, tá? Eu não entendo muito do mercado, mas eu estou vendo eu como consumidor. Sim, né? sim. Beleza, quando a gente fala de consumo, existe a parte de se tá gostoso, tá bonito, mas a comida ela vende primeiro pelo visual, cara. Exatamente, tem que estar bem apresentado. Será que a gente tá falando de visual merchandising, de ponto de venda. Pô, será que o produto tá muito bem estruturado visualmente? Exatamente isso. São muitas dicas que a gente costuma dar, que nem quando eu gosto muito de fazer a visão, fazer a leitura antes de entrar numa rede de supermercado, de ir lá falar com o comprador. Primeiro eu visito umas 2, 3 lojas, olho o balcão do cara. Às vezes o balcão do cara, o cara gastou tipo 200 mil reais para a estrutura do balcão, mas não colocou uns LED que ilumina legal os produtos. Então, assim, na hora que você sobe, você tem assim a moral para chegar para o cliente e falar, cara, seu balcão é lindo, é maravilhoso. Os produtos tão legal, dá para melhorar bastante. Olha, está errado. Só que vamos lá comigo, desce lá comigo para eu te mostrar um negócio. Olha como é que tá apagado aqui, ó. Vou te colocar uma tira de LED aqui, iluminar mais os produtos. Vamos fazer um teste. E então, outra, indo mais além, cara, como é que eu posso falar? Ainda mais que a gente trabalha aqui, você vê aqui nos bastidores, você tá vendo a iluminação, né? Sim, sim. Tem as luzes quentes, luzes frias, a quantidade de kelvins. Cara, a comida tem a luz adequada para dar mais. Então, tá vendo? Cara, eu falo que quando a gente vai mexer com, né, o Cauê tá nos bastidores, quando a gente fala de vamos fazer uma filmagem, fotografia de comida, tem que ser uma luz diferente. Cara, tem que ser uma luz específica para comida. Olha, e aí a sensação de, poxa, parece que tá mais gostoso isso aqui. Exatamente. Cara, a luz faz a diferença. Exatamente. Então, são detalhes. Aí imagina o seu comercial, tá lá na linha de frente, ajudando o cliente a resolver isso daí, aí quando vê ele começa a melhorar as vendas por causa dessas dicas. Sucesso, garantido. Cara, esse cara não sai mais. Não sai. Se chegar outro empresário, você viu? Você quer? Famigão, aqui ó. Sou parceiro do fulano aqui, ó, não adianta. Não adianta, o cara aqui, o cara não é o vendedor, ele é um consultor aqui que me ajuda a vender mais. Né? O que eu pego bastante com a equipe, Laerte, é assim, de entender realmente a dor do cliente. Hoje a Diniz tem um portfólio muito grande, então assim, nós temos produtos prontos, acabados, para a pessoa chegar e já colocar na vitrine para vender. E nós temos algumas pré-misturas que você produz e vende. Então, vou dar um exemplo, uma cafeteria que seja referência. E o cara não tem uma confeiteira, um padeiro lá dentro. Então, alguns produtos
prontos, acabados. Legal, pô, já vem pronto. Isso, pão de queijo congelado. Tem muita coisa que vende para o cliente já... facilitar a vida dele. Facilitar. E tem alguns clientes que têm um time de padeiro, de confeiteiros, aí eu vendo a pré-mistura. Então, entender primeiro a necessidade do cliente, entender realmente a dor do cara, pra você não perder tempo, pra você não falar besteira para ele, pra você não tentar vender um negócio que ele não precisa. Ou que não consegue fazer, às vezes. Ou que ele não consegue fazer. Então, assim, realmente entender, fazer uma leitura antes de entrar no cliente, estudar um pouco. Por isso a visita. Isso, exatamente. Porque a visita ele vai ter clareza de como realmente é a operação do cara. Você não vai perder tempo, não vai, né, oferecer coisa que ele não tem necessidade, e para o cliente também. Na hora que você chega falando exatamente a dor dele, aí você se torna referência. Depois você se tornou referência para ele, Perfeito. Aí ele vai te esperar. O dia que você for visitar, ele vai estar te esperando. Maravilha. E me fala uma coisa, grande desafio. Tô com uma carteira grande, quero escalar, quero crescer, e aí, falando para o representante, eu não sei como é que são o perfil do representante. Normalmente, às vezes tem alguns que tem equipe, né? Mas o cara não é só... Você tem algum caso assim? Não, na Diniz todos eles são não tem nenhum cara que tem um agregado, nada. Ainda não. Tem agregado. Tá. Ainda não. Mas aí vão falar de escalar. O cara tá ali, pô, quero escalar. Sou representante, mas eu quero escalar. Sim. O que você sugere para um cara fazer? Eu tenho dois vendedores que têm uma carteira um pouco acima da média da empresa. A capacidade de atendimento deles, tudo isso. Hoje eu tenho 2 representantes que são exatamente isso. E o meu projeto com esses 2, que eu vou usar como um projeto piloto, que eu tenho certeza que vai dar certo, para eles contratarem, eles 2 juntos contratarem uma pessoa para atender uns clientes que eu sei que dá para ser atendido por telefone, um cliente potencial menor, cliente que não dá para vender um mix tão grande. Então, uma carteira de clientes deles aí que tem hoje aproximadamente 140 clientes, eles focarem em 70, os outros 70 passar para essa pessoa fazer um atendimento online. Dá fazer uma seleção desses clientes, Perfeito. Dá para ser feito. Então, 2 representantes contrata uma pessoa, um funcionário, para fazer, treina, para fazer o atendimento online e eles focarem realmente aonde dá para aumentar mais a venda. Então eu tenho já dois representantes nessa situação e vou colocar em pauta já em outubro já para a gente já começar a fazer Legal. isso. Dica que eu dou para você aqui, cara, não é estudo é que assim, é uma coisa que é nova nesse mercado. O teu mercado é um mercado tradicional, mas se eu puder, e não existe profissionais prontos para isso que eu vou falar. Sim. Tem que ser treinado. Mas eu faria, exatamente o que você está falando, mas tentaria montar esse profissional como a função de que a gente chama de Customer Success, que ele traduzindo para o português é sucesso do cliente. Ele é um pós-venda melhorado. Basicamente, como que é o estudo comercial? Então, você tem o cara que abre novas oportunidades, Isso. Aí ele começa a fazer o atendimento, esse cara, beleza, passou, virou cliente, aí ele faz a passagem de bastão para o sucesso do cliente. Aí esse cara garante que esse cara tenha sucesso. Então, a visão dele não é só venda. Legal, cara. A visão dele, qual que é? É exatamente isso, dar essa consultoria. Poxa, estou com problemas, vou dificuldade. É o ponto de contato assim, cara, tô querendo implantar esse produto. O que eu faço? Cara, você vai falar com essa pessoa aqui que ela vai te ajudar. E aí ela é uma facilitadora de, vamos supor, entre distribuição, fabricante, Sim, eu falo, gente, eu tenho um cliente, estou precisando de um treinamento, ela que vai articular tudo para que isso aconteça e esse cliente tenha sucesso. Por isso que é até o nome sucesso do cliente, porque ela ajuda o cliente a ter sucesso, cara, na função dele. Cara, isso é muito legal. O que acontece? São funções que no mercado tradicional, tipo, que nem uma representação, não é muito conhecido. Entendi. Muito legal, cara. Muito legal. Mas isso funciona muito bem. Muito legal. Eu tenho a ideia de colocar uma pessoa que seria um gerador de demanda. Esse é o cara que traz negócios, aí passaria para essa pessoa fazer esse tipo de atendimento. É isso, né, que você está falando? O que acontece? Vamos falar assim, dentro de uma estrutura, essas mais modernas, existem algumas funções, né? Existe uma função chamada BDR, que é um cara que ele vai levantar e mapear a demanda. Aí esse cara vai jogar para um outro cara que é o cara que ele vai qualificar essa demanda. Porque assim, ó, entrando um pouco nessa parte de venda. Eu sei que assim, é um pouco frio, mas na verdade a gente tem que... quando a gente fala no teu caso, são prospecções ativas. Você vai em busca de novos clientes, assim que o pessoal faz. Certo. Existe uma demanda ativa que o pessoal chega, que é os inbounds, né? Tem um marketing, vai lá, divulga, tal. Aí chega a gente, eu queria comprar.
Provavelmente a distribuição indica, ó, então para eu te passar o representante, aí joga para tua equipe, você vai lá e passa aquele cliente. Isso. Só que você não escolhe o cliente. Você é escolhido. Exato. E esse cliente pode ser um cliente bom, pode ser um cliente que não é tão bom assim. Sim. Por que eu falo isso, cara? Cara, tem cliente que... Vamos falar assim, tem cliente que quer cancelar, tipo, vocês não querem mais ter esse cara. Às vezes é um cara que dá tanto trabalho, tanto problema, que no final da conta não fecha. Tal, entendi, não, entendi. Às vezes ele exige demais, é um cara que é difícil de você lidar, às vezes não dá muito certo. Só que é difícil falar não para um cliente, então você atende ele, mas o cara suga muita energia do teu representante, que ele poderia estar sendo gasto num cliente, às vezes gera mais resultado. Então quando a gente fala de prospecção ativa, existe um negócio que a gente chama de ICP, que é Ideal Customer Profile, que é perfil do cliente ideal. Aí acontece, você desenha esse perfil dentro do segmento, fala, cara, como que eu quero... eu sei que... Como que você desenha o ICP? Normalmente você olha para o histórico. Cara, dentro da nossa carteira, vamos listar aqui, ó, quais são os clientes que, se todo mundo fosse igual a esse cara, seria um sucesso. Seria um sucesso total. Aí nisso você já, é um jeito fácil de você desenhar o ICP. Lógico que tem outras maneiras, esse é o jeito mais simples de fazer isso. Olhando para o histórico. Você definiu, aí você começa a identificar, você começa a identificar, por exemplo, o segmento específico que o cara trabalha, você começa a identificar, por exemplo, o perfil, como que é a estrutura de loja dele, de como que ele se organiza. Você começa a ver muitas características e você fala, esses caras têm essa característica em comum. Nisso esse é meu perfil de cliente ideal. Aí esse vira o seu perfil de cliente ideal. Aí acontece. Vamos pensar assim, esse cara, como que você tem que avaliar? É um cara que é um cara rentável, é um cara que entende o valor do meu trabalho. Tem cliente que não entende. Tem cliente que você pode chegar com esse negócio e falar assim, cara, consultoria, vamos lá. Cara, eu quero preço. Exatamente. E aí, cara, você vai gastar energia com um cara desse, aí ele compra você num mês, no outro mês tá comprando o outro. Exatamente. Então o que acontece? O legal de você fazer esse trabalho de olhar para o teu ICP e prospectar isso, você começa a encher a tua carteira de bons clientes. E aí você começa a diminuir essa galera que não é fiel a você, que na verdade é fiel, ela não entende o valor do seu trabalho. Vocês estão falando um negócio seguinte, vocês estão falando que você tem um trabalho diferenciado, tem equipe técnica, eu quero ajudar o cara, eu olho tudo, eu vou olhar balcão, iluminação. Exato. Porra, tem um valor nisso. E não é um negócio simples, né? Todo mundo tem tipo de conhecimento. Poucas empresas fazem o serviço que não fazem. Só que tem cara que não dá valor a isso. Exatamente. E aí, sabe o que eu te falo, o cara que não dá valor? Aquele cara que chega pra lá e o balcão dele é uma bosta. E aí você vai falar pra ele, cara, tem mosca lá dentro, sei lá, tá? Às vezes o representante não tem tanta coragem de fazer algumas coisas que a gente como líder faz. Porque chegar num cliente, olhar a vitrine do cara e chegar lá pro diretor de compras e falar, viu, eu visitei tuas lojas, dá um exemplo aleatório, né? O cara tem rede de mercado, tem 4 lojas. Eu visitei todas as 4 lojas e o balcão não tem nada que me chame tanta atenção. Você vai me desculpar, mas eu tenho que falar a verdade. Aí as reações são demais, né? Tem uns que ficam bravos, que cruzam os braços, outros já não querem te atender, outros... então tá bom, então o que você sugere de novidade para mim? Aí, na hora que o cara fala isso, então tá bom, me dá uma semana, me dar uma semana, eu com o meu técnico aqui, com o meu promotor, vamos fazer um vídeo agora, já fiz um vídeo da tua vitrine como é que é agora, na semana que vem eu te apresento como é que vai estar a tua vitrine e a gente vê o resultado, como é que vai ser. Perfeito. Aí... cara, é exatamente isso. Aí acontece, esse BDR que eu tava falando pra você, o que ele faz? Aí uma vez que ele tem clareza de qual é o ICP, ele vai procurar na região que você gostaria. Exato. Aí você fala assim, poxa, às vezes eu quero uma região que eu quero abrir nova, ou uma região que eu tem potencial, mas eu não tenho muito cliente. Sim. Aí esse cara vai ficar focado, ele vai ficar atrás. Aí ele que vai fazer? Ele vai começar a mapear. Nisso, o próximo cara que é o SDR, ele vai fazer o processo de qualificação, ou seja, de ver se esse cara tem perfil mesmo para ser um cliente ou não. Aí ele qualifica. Obviamente que no teu caso não precisa nem ter os dois, você pode fazer num cara só fazer esse processo. Entendi, sim. Que ele vai lá, vê, qualifica, pô, esse cara tá dentro. Aí ele entra em contato, faz o primeiro contato, então, esse cara vem a primeira cotação, aí depois que o cara vem... Isso. Normalmente você passa por um closer, que é um vendedor, depois vai pro CS. Isso. Mas no formato de vocês pode até pensar... Dá muito certo, né, cara? Cara, funciona muito pra caramba. Eu tenho um trabalho que eu faço em umas cidades do sul de Minas, são cidades que tem até um potencial legal, o número de habitantes baixo, mas que a gente vende pouco. Então, assim, eu já estou fazendo um trabalho em algumas cidades
fazendo exatamente isso, procurando as redes de mercado menores que tem nessas cidades, e tá dando resultado legal também, tá dando resultado legal. A gente procura as cidades onde tem número de habitantes X com a venda baixa. Então eu falo, pô, aqui, quem que tem dentro dessa cidade aqui, por exemplo? Quem que tem aqui dentro? Aqui, Pouso Alegre, quem que dá? Ó, lá tem 4 redes de mercado que eu não estou conseguindo atender. Então eu chamo o representante, faço o trabalho, apresento para ele, falo, ó, lá são 5 lojas, visita esse cara aqui, tenho certeza que com esse produto você vai conseguir entrar, e tenta agendar uma visita com o comprador, que aí eu vou junto contigo e a gente faz um pacote, um mix mais completo de prestação de serviço. Mas a principal dor hoje, Laerte, a principal dor do nosso perfil de cliente ideal é mão de obra. É mão de padeiro, confeiteiro, não tem, muito difícil. Recentemente agora, semana retrasada, a gente fez um workshop em Poços de Caldas, eu fiz uma parceria com o Senai. O Senai está formando 28 padeiros, um curso de 1 ano, e aí eu levei um técnico da empresa, nós demos 2 aulas teóricas, práticas, e eu dei uma teórica, dei algumas dicas para a galera, e assim, esse projeto está prestes a acabar, que a professora vai mudar para outra cidade e tal, e eu estou na luta agora porque não acabe, porque desses 28 padeiros que eles estão formando, é bem provável que eu consiga empregar todos eles. Então assim, eu estou tentando fazer com que essa parceria, esse programa deles não termine, não acabe, para trazer profissionais, porque hoje eu preciso de promotores para trabalhar dentro de rede de mercado e não tem. Perfeito. Não tem quem queira trabalhar. Mas uma coisa boa, o que poderia fazer? A Diniz Food, que é uma puta de uma empresa. Pô, Leste, tu vai fechar esse programa importante. 2 coisas que eu vejo que é legal, talvez, uma sugestão. Certo. Primeiro, criar um programa de formação de padeiro dentro da empresa. Dentro da empresa, né? Vai. A empresa passa a virar... a ideia que é vir uma necessidade de resolver esse problema. Agora imagina o seu cliente, você sendo um fornecedor de matéria-prima e também de mão de obra. Nossa. Pô, cara, estamos formando aqui padeiro, e aí o que acontece? Cria-se polos, né? Qual a região que está precisando de mais? Cara, Minas, formando ali. E outra coisa que me veio aqui na cabeça, que vocês já estão fazendo isso, mas talvez intensificar isso, são os produtos prontos. Porque se está havendo uma deficiência de mão de obra, produto pronto vai ser... Produto pronto é um puta de um recurso para poder sanar esse cara. Inclusive, é quebra de objeção. Cara, eu tô sem padeiro para pessoa mão de obra fazer isso aqui. Cara, eu tenho também pronto. Tá aqui, ó. É só você pegar e colocar ali. Então, talvez... cara, eu vou te falar uma coisa. Aí que vem a visão do empresário, olhar para frente. A tendência é diminuir essa mão de obra, então eu preciso ser um facilitador. Eu preciso desenvolver mais produto. Cara, falando do Sr. Ricardo, né? Ele pensando nisso já no passado, gastou. Eu nem sabia que tinha pronto, cara. Tem produto pronto. Por isso que eu falei. Investiu, nós temos uma câmera fria lá hoje, Nerd, que se não me engano é 5.000 metros cúbicos. Caramba. Então ele quadriplicou o tamanho da câmera fria há 1 ano atrás, já pensando nisso. Que é uma tendência de mercado. E vai aumentar. E agora está aumentando o mix. Hoje, para você ter noção, a Diniz consegue entregar hoje um bolo pronto, bolinho de 1 quilo assim, congelado, lá em Curitiba. Se o cliente fizer pedido na segunda-feira, na quinta-feira a gente entrega numa padaria, num mercado, num restaurante, um bolo pronto, congelado. Ele só vai tirar do congelador, deixar ali meia hora. A qualidade é fantástica, essas coisas. Esses produtos óbvio, a Diniz fez vários testes com algumas empresas, alguns não tão bom, aí não fez a parceria com uma empresa que é referência. Então a qualidade do bolo que está chegando lá é a mais top que tem para essa situação. É óbvio, não fica idêntico com o bolo que você fez na hora, você confeitou, colocou na vitrine. Mas a qualidade do produto congelado é fora da curva. É muito bom. Isso é legal. Muito bom. Pô, cara, falamos de muita coisa de venda. Eu acho que o pessoal já conseguiu extrair alguns insights aí em relação a tudo isso. Bom, vamos entrar aqui um pouco nessa questão para o futuro, né? Eu vi aqui que você falou que você está muito feliz hoje na Diniz Food. Eu acho que, na verdade, você se encontrou, porque desde sempre trabalha nesse ramo. Exato. Cara. E aí hoje você está numa empresa aí que tem um potencial de crescimento gigantesco e você está à frente de uma equipe aí uma equipe considerável, né? Muito boa. Quase 20 pessoas excelentes. Inclusive, até falou que você trouxe aqui o pessoal aqui para fazer acho que um treinamento, uma coisa uma assim. Uma reunião que eu fiz aqui no Talentos, né? Eu achei bem legal isso daí. Foi legal. E olhando para o futuro, qual que é a tua ideia, cara, em relação a esse trabalho? Qual que são os seus projetos? O que você pensa?
em relação a tudo isso aí? Você já falou algumas coisas, né? Falou, poxa, tô olhando meus representantes tem uma quantidade maior de cliente, eu quero melhorar isso aqui, como que ele pode fazer para poder escalar mais? O que você pensa hoje em relação ao futuro? Qual que são os seus projetos? Eu acho assim, hoje dá para melhorar muito, muito aonde a gente já trabalha, na região que a gente já trabalha, porque assim, a gente às vezes recebe algumas informações, o representante de tal empresa não está contente lá, tal, você senta para tomar um café com a pessoa e você vê que a carteira de clientes desse representante, na hora que você confronta com o que a minha equipe já faz, cara, 70% a minha equipe não faz ainda. Caramba. Então isso quer dizer que isso está sendo muito, muito comum, muito corriqueiro isso. Todos os representantes que você faz uma proposta ou que pede uma oportunidade, você vai confrontar a carteira dele, você vê que não tem muita coisa para ser feito ainda. Então a minha ideia é sim, né, o meu projeto é sim a gente ir para Juiz de Fora, uma região maior, umas cidades, um projeto até para chegar em Belo Horizonte. A gente tem um projeto para chegar em Belo Horizonte. Subir, sair sul de Minas e pegar Minas inteira. Então, nosso projeto é esse, ir para lá e focar muito na onde a gente já tem, eu acredito muito nisso, que assim, a gente consegue fazer mais aonde a gente já está, na cidade que a gente já está. Perfeito. Pelo portfólio ter aumentado demais, aumentou muito, hoje tem quase 4.000 itens. Caramba. Então a gente consegue atender desde uma boleira que faça um bolo em casa para vender, até uma rede de supermercado com 70 lojas, como a gente já atende. Então, assim, nós temos também promotores dentro dessas lojas que produzem os produtos. Então, assim, pro meu futuro, o que eu penso? Qualificar mais a equipe, que a equipe seja mais referência ainda no segmento de panificação e confeitaria. Aumentar a venda onde a gente já está, aumentar o mix dentro do mesmo cliente. A Denise hoje aumentou muito o mix dela em food service. Então, toda padaria hoje serve um almoço, né? A maioria serve um almoço ou um lanche. Então a gente tem pão de hambúrguer congelado, a gente vende o pão, vende o hambúrguer, vende frango desfiado, então o portfólio aumentou demais. Então assim, eu quero sim aumentar o mix dos clientes que já são atendidos, isso eu tenho certeza que dá para aumentar 30% do que a gente vende hoje, dá para aumentar muito. E esse projeto de expansão, cara, esse projeto de expansão adoro esse tipo de cara, Minas de projeto. É uma potência, cara. Eu tenho que tomar até cuidado com o que eu levo para a empresa, que assim, é legal quando os seus líderes, né, a diretoria é comercial, tem o sangue de vendedor. Então, você apresenta um projeto para eles falam, não, então, tá bom, comprei o caminhão, pode ir. Então, você tem que tomar até cuidado. Você tem que ir por etapas. Vou fazer isso aqui primeiro. Eles são muito agressivos, isso é bom, bem cara. legal. É bem legal. Acho que é por isso que eu me identifiquei muito lá, eles são vendedores natos. Então, quando a liderança é assim, não pensa só em... Né, eu acho que o resultado veio e está vindo com força. Não, show de bola. Cara, para gente encerrar aqui, se alguém quiser comprar, conhecer o produto, aqui você está na região aqui de interior de São Paulo e sul de Minas. Isso. Como que faz para encontrar, né? Sei lá, quais são os canais de atendimento, site, Instagram, ou algum telefone, como que acha o seu representante? Fala pra galera aí como é que funciona. No meu Instagram, eu tô melhorando o meu Instagram um pouco e tal. No meu Instagram tem meu telefone, meu contato lá também. Legal. Então quem quiser pode procurar meu telefone no Instagram, entrar em contato comigo. Qual que é o teu Instagram, endereço? Fabiano Paiva Batista. Fabiano Paiva Batista. Beleza. Então lá tem meu contato, meu telefone particular. E aí eu direciono, pode me procurar lá que eu direciono pro representante mais próximo. Faço questão de eu fazer uma visita também para entender um pouco da dor do cliente, é Boa. isso. Cara, parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá na Diniz. Eu já, assim, você já está tendo sucesso, mas hoje vocês vão conseguir muito mais sucesso por conta dessa tua visão de querer estar sempre buscar novas iniciativas, ideias, de olhar para o cliente, porque eu acho que o sucesso está aí, você tem essa percepção, puxa, eu preciso ver o que o meu cliente precisa, essa necessidade dele, e não ser mais um vendedor, preciso vender e tal. E essa ideia também de querer aprender, de querer se desenvolver, que eu vejo que você tem essa pegada, né? E, cara, eu só tenho sucesso para você. Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado mesmo. O Ricardo tá bem na fita com você aqui na região. Obrigado, com certeza vai ser uma região aqui de muito sucesso. Já está sendo, mas consegue muito mais. Eu procuro, né, sempre levar uma coisa que ele me fala. Os meus clientes são os meus representantes, né? Ele fala. Então, cuide bem dos seus clientes, que é a minha equipe de 19, 20 vendedores. Então eu procuro tentar dar uma atenção especial para eles, que realmente eu dependo deles e quanto o sucesso deles vem, o meu sucesso vem através
do sucesso deles, né? Então procuro dar uma atenção especial para eles. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado a você pela oportunidade, mais uma vez. E é isso aí. Pessoal, então é isso. Obrigado pela sua presença aí no nosso episódio aí. Hoje, pô, um assunto que eu gosto muito, que é a área de vendas, é uma coisa também que fica aqui debaixo do meu braço, aqui na empresa, então é uma coisa que eu gosto muito de falar. E espero que vocês consigam extrair bastante insight sobre isso e acompanhe aí e compartilhe com as pessoas que talvez estão precisando aprender um pouquinho, entender como que é uma operação, às vezes, de distribuição e tal, e te extrair insights disso, tá bom? Até mais aí. Até mais. Fica com Deus.